Olá, meninas e meninas. Professor Cirineu, da Matriz Curricular de Física, do Grupo Ciências da Natureza. Então, eu vou voltar um pouco mais no tema de dilatação, mais propriamente falar sobre sólidos, né, dilatação dos sólidos. Então, nessa aula, eu vou fazer uma abordagem sobre a dilatação que ocorre na matéria e nós vamos relacionar isso nessa aula na dilatação dos sólidos, né? Bom, então nós vimos já isso, que a dilatação corresponde na expansão ou na contração da distância entre os núcleos das moléculas. Então, se nós considerarmos que nós temos aqui, nesses pontos aqui eu tenho uma molécula, supondo que nessa região aqui do meu sólido, um sólido com 3 dimensões, né? Tenho a altura, tenho o comprimento e tenho a largura. Então eu tenho 3 dimensões esse sólido. Portanto, eu tenho um volume. Se eu pegar 2 dimensões, a altura e o comprimento, aí nessa região é a área, seria a superfície, a área da superfície. E se eu pegar apenas uma das medidas, então eu tenho o comprimento ou tenho a largura. Então nós estamos relacionando 3 dimensões nesse caso aqui. Se eu considerar que aqui é uma molécula, né, essa parte que eu pintei de vermelho é uma molécula, e as moléculas elas têm uma ligação, essa ligação que tem aqui chama-se ponte de hidrogênio. Essa ponte de hidrogênio, essa ligação pode ser rompida se a matéria absorver muito calor. Se for fornecido muito calor, ela pode então romper essa ligação, essa ponte, né, que existe. Então, se nós considerarmos que aqui há uma temperatura inicial T0, né, essa superfície, esse volume todo está uma temperatura inicial, e nós elevarmos, essas moléculas elas vão estar como se fossem presas a molas. Então aqui suponha que eu tenho molas prendendo as moléculas. E essa mola, ou essa ligação que eu mencionei, né, essa ponte de ligação entre as moléculas, for uma rompida com o aquecimento, então essa molécula vai estar girando, vibrando em pontos que ela tem entre a distância do núcleo. Então essas molas aqui elas podem ser rompidas. Então essas moléculas elas estão vibrando, como se estivessem presas à mola, e elas não conseguem se libertar, exceto se nós elevarmos a temperatura e essas moléculas elas vibrarem tanto, mas a agitação for tão grande, essa mola aqui que está prendendo as moléculas, ela pode romper a ligação. Então pode haver aqui um rompimento da ligação que liga as moléculas do sólido, né? Então, quando o aquecimento é muito grande, essas ligações, né, que eu estou supondo que são molas, elas são rompidas e essas moléculas elas acabam se dispersando. Quando ocorre um aquecimento muito além do que ela do que a matéria suporta, sem que mude o estado físico, né? Então ela pode romper essa ligação. Enquanto isso, a molécula vai estar vibrando, presa à mola, então vai ser como se tivesse nós puxando, esticando as molinhas, elas estão vibrando, e essa vibração vai proporcionar um distanciamento, né? Os núcleos das moléculas vão acabar se distanciando, né? Então as moléculas vibram com o aquecimento e elas vão estar presas a uma ligação, uma ponte, né? Então nós conhecemos 3 formas de dilatação. A dilatação térmica que nós temos linear, que é a dilatação no comprimento, envolve apenas uma dimensão, ou o comprimento linear, ou a largura, né, no comprimento linear, ou a largura linear. Então nós temos a dilatação linear, que corresponde ao comprimento, né? Quando eu quero analisar o aumento do comprimento, né, eu pego, por exemplo, essa distância de um ponto ao outro, eu quero analisar esse comprimento aqui, suponha que eu tenho essa distância, né?
eu represento com a letra L esse comprimento, é a simbologia usada, né, para o comprimento. Então eu pego esse comprimento, já que a espessura desse comprimento não me interessa. Não me interessa isso, me interessa o aumento no comprimento. Então o delta vai representar variação no comprimento. Esse L0 seria o comprimento que essa molécula, esse material, essa substância que eu estou analisando, o comprimento inicial, a uma temperatura inicial. Aí essa letra símbolo vai representar o tipo de material que eu estou analisando, que representa o coeficiente linear, a dilatação, não é, linear, esse é o coeficiente de dilatação linear. E o ΔT corresponde à variação de temperatura, né? Aí só lembrando, né, que o ΔT, a variação de temperatura, aqui é o delta, né, representa a temperatura final menos a temperatura inicial. Então o delta representa isso. Então eu tenho três grandezas que são proporcionais a esse comprimento aumentado, quanto vai aumentar o comprimento, né? São três grandezas aqui, que é o comprimento inicial, o coeficiente de dilatação no material e a variação de temperatura, né? Então depende desses três fatores. Se eu quiser saber qual é o comprimento final, né, quanto aumentou no final aqui, se eu tenho um dado comprimento inicial, eu quero saber qual é o final. Então, eu calculei aqui o comprimento inicial, né, o aumento no comprimento inicial, aí eu vou somar o aumento do comprimento inicial com o comprimento inicial para ver qual é o comprimento final. Então, aumento do comprimento inicial e comprimento final. Então, a dilatação do linear corresponde a um comprimento, né? É um comprimento, e você vai analisar a partir de um comprimento inicial, né, que nós temos aqui na molécula, ou no molécula, ou num material qualquer, você vai avaliar quanto ele aumentou aqui a uma dada temperatura. Então essa é a dilatação linear. A dilatação linear, ela corresponde ao comprimento. A superficial corresponde à área. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui e analisar a área de uma superfície, eu vou ver o aumento na área, o ΔA. O ΔA representa o aumento na área. Então, depende de três fatores também. A área inicial. Então, se eu supor aqui, por exemplo, que eu tenho essa dimensão toda aqui, que corresponde a essa superfície, né? Veja, eu estou pegando esse lado com esse, então eu tenho toda essa dimensão aqui, toda essa superfície. Essa superfície a uma temperatura inicial, é a área inicial. Depende do tipo de material também, tá? Depende do tipo de material que eu estou analisando, que é o coeficiente superficial, né? Então, a área inicial, o coeficiente superficial e a variação de temperatura, que é o ΔT, para mim saber o aumento da superfície ou da área. Aí eu tenho que analisar, sim, alguns livros trazem uma tabela de coeficiente somente do alfa, né, que é o alfa aqui representa o coeficiente linear, o alfa. O beta é o coeficiente superficial, então aqui eu tenho beta. No alfabeto grego tem o alfa, o beta, o gama. Então o beta é duas dimensões, ou seja, se nós pegarmos uma dimensão de comprimento, pegar esse comprimento aqui, eu vou chamar de L, e pegar essa largura, que eu também posso chamar de L, então eu vou ter dois lados, né? Vou ter esse lado L com esse outro lado L. Se eu multiplicar esse lado L por esse, eu tenho a área desse quadrado ou desse retângulo. Se eu pegar, por exemplo, o círculo, aí eu tenho que considerar a área circular, que aí é o π radiano, né? O valor do π multiplicado pelo raio ao quadrado, né? Então a área do círculo. A área do quadrado é lado vezes lado, a área do retângulo é lado vezes lado. Se eu pegar o triângulo, é lado vezes lado dividido por 2. Enfim, as áreas das figuras geométricas. E o outro, então, a outra dilatação, já que nós temos três dilatações, a dilatação que nós temos
de 3 medidas. Agora, se eu pegar, por exemplo, aqui, eu não estou mais olhando nem o comprimento e nem a superfície, eu estou olhando o volume. O volume corresponde a 3 lados, ou seja, é o lado que é a altura, o comprimento e a largura. Então, vou pegar 3 lados aqui, pegar esse lado, pegar mais este lado aqui, e essa altura aqui, aí eu vou ter o que nós chamamos de volume, tá? Então, 3 lados. Se eu pegar o cubo, eu tenho que multiplicar o L pelo lado, lado pelo lado, pelo lado. Então, L é o cubo, ou lado ao cubo. Se pegar o volume de uma esfera, aí é 4/3 de π r ao cubo, né? O π r ao cubo seria de uma esfera, o volume de uma esfera. Mas aqui nesse caso, o volume do nosso cubo, então é lado vezes lado vezes lado. Isso é lado ao cubo. Bom, então depende de 3 fatores, né, para você avaliar o volume de um sólido, tá? Não estou falando de líquido. Líquido depende do recipiente. Vai dilatar o recipiente e o líquido. O sólido eu vou analisar o aumento no volume. O aumento no volume é o ΔV. Então o volume inicial vezes o coeficiente volumétrico. Veja que agora eu tenho volume, então o coeficiente é volumétrico. E a variação de temperatura. Então são 3 dimensões para o volume. Tá? 3 dimensões que dependem de 3 fatores aqui. Volume inicial, coeficiente volumétrico e variação de temperatura. Aí esse coeficiente volumétrico, nem todos os livros trazem a tabela no volume. Eles trazem normalmente no coeficiente linear, né? Que é o alfa, que nós vimos aqui, o coeficiente linear. O coeficiente linear alfa, ele é uma dimensão. O coeficiente volumétrico é 3, o volumétrico. Então aqui eu tenho o coeficiente volumétrico, que nós chamamos de coeficiente gama. O coeficiente volumétrico do alfabeto grego é a 3ª letra, que é o gama, né? Então, 3 dimensões. Se eu tiver numa tabela o coeficiente linear, eu tenho que multiplicar por 3 para achar o coeficiente volumétrico, o que é o do volume, né? Então, são 3 dilatações que nós conhecemos na matéria sólida. A dilatação do volume, a dilatação da superfície e a dilatação linear, que é a dilatação no comprimento. Né? Então, nós vamos aplicar essas relações matemáticas num exemplo que eu preparei aqui. Né? Eu tenho um exemplo onde eu tenho uma chapa. Essa chapa é de zinco. Ela tem forma retangular. Tem 60 centímetros de comprimento e 40 centímetros de largura, 20 graus. Se essa chapa for aquecida até 120 graus, se ela for aquecida, ela vai aumentar as dimensões, tá? Então, comprimento, superfície, volume. Se essa for aquecida até 120 graus, considerando o coeficiente de dilatação linear, notem que aqui é dado o coeficiente linear, que é o alfa. Se ela for aquecida de 20 a 120 graus, vamos calcular a dilatação no comprimento a 120 graus, a dilatação da área da chapa a 120 graus, e também podemos calcular os coeficientes, né? Nós podemos calcular os coeficientes, que é o coeficiente linear, coeficiente superficial e o alfa, né? Então vamos tomar aqui o primeiro caso, que é a dilatação no comprimento, certo? Então, nós vamos avaliar a dilatação linear. Letra A, o aumento, a dilatação no comprimento a 120 graus. Então, nós queremos saber o aumento. Portanto, eu vou lá na minha equação da dilatação linear, que é o ΔL. O L0 é o comprimento da chapa inicial. Vou pegar o coeficiente linear e vou multiplicar pela variação de temperatura, que é o ΔT. Lembrando que o ΔT é a temperatura final menos a inicial. Bom, agora eu preciso desses dados aqui. Eu preciso desses dados do problema. Então, vamos coletar ali. A chapa tem um comprimento, ele está dizendo, retangular, 60 centímetros de comprimento. Então,
já vamos aqui, o L0 é 60 centímetros. Tá? Eu vou deixar tudo em centímetro, porque o aumento ele não necessariamente precisa estar no sistema internacional, pode ser avaliado em outras medidas. Né? Bom, além do comprimento inicial que ele me deu ali, o comprimento inicial 60 centímetros, eu ainda preciso analisar qual é o coeficiente linear. Linear é comprimento. 25, 10 elevado no menos 6. Menos 6 significa a ordem de grandeza. Tá? Significa que eu tenho que ter 4 casas, tá? 4 casas depois da vírgula. Então, depois da vírgula que eu colocar, vai ter 4 casas. Então, seria o equivalente aqui a você ter mais 4 zeros e a vírgula. Tá? Então, seria 0,0000025 o coeficiente linear. Eu vou manter com a ordem de grandeza, que é a potência de 10. A potência de 10 é um multiplicador ou um divisor por 10. Tá? Então, eu vou colocar aqui 25... e o 10 vou levar no menos 6, para mim só analisar no final a ordem de grandeza. ΔT, qual é a variação de temperatura? De 20 para 120. Então, vai ser 120, né, a final, menos 20 a inicial. 120 menos 20 vai dar 100. Então, o aumento no comprimento dessa chapa vai ser 60 vezes 25, 10 elevado no menos 6, e vezes 100. A variação de temperatura, o ΔT, a temperatura final menos a inicial. Tem que cuidar porque tem esse menos aqui, pode ter uma temperatura negativa. Aí tem que fazer o jogo de sinal. Bom, então aí eu vou multiplicar todos os números e vou deixar a potência de 10 por último para ver só o deslocamento da vírgula, quanto vai ter, quantas casas eu vou deslocar para a direita, para saber o tamanho desse número. Né? Então, ΔL vai ser, vamos pegar o 60 vezes o 25, tá? E fazer também o 60 vezes o 100. Né? Então, usando a calculadora para ir mais rápido, vou fazer a continha aqui, 25 vezes 60 e vezes 100. Então dá 150 mil, tá? Multiplicando 60 por 25. Eu vou separar para melhorar para vocês. Só os números. Potência eu vou deixar por último. Vezes 100. Aí eu vou deixar aqui fora a potência para contar a vírgula depois. Então eu multipliquei o 60 pelo 25 pelo 100 e deixei a ordem de grandeza, a potência de 10 por último. Então o aumento no comprimento vai ser 150 mil, 10 elevado na menos 6 centímetros. Olha, esse número é muito estranho, né? Ele fica assim, fica difícil de você visualizar a grandeza. Então tem 6 casas que eu tenho que voltar a vírgula, tá? 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então se eu sair com a vírgula daqui do último zero até o número 1, vai dar 6 casas. Vou fazer isso. Então eu vou sair com a vírgula dali, voltando casa por casa. Seria o equivalente de você pegar esse número e dividir por 10 6 vezes, tá? Então fica 0,15. Voltando a vírgula desse ponto até esse, dá a vírgula para aqui no 1, né? Parou aqui na frente do 1 para dar 6 casas. Portanto, eu completei com 0 centímetro. Esse foi o aumento. Então, o comprimento inicial é 60 centímetros. Se eu aumentar de 20 para 120 a temperatura, vai ter mais um acréscimo de 0,15 centímetros. Então, se eu pegar o comprimento final aqui, ó, que é o comprimento no início mais a variação no comprimento, isso vai ter um comprimento final de 60 centímetros mais 0,15 centímetros. Isso vai dar um total de 60,15.
Então, qual é o comprimento da chapa a 120 graus? 60,15 centímetros. Veja que é mais matemático, né? Essa questão de fazer a multiplicação, enfim, é treino matemático, né? Agora sim, eu vou para a letra B. A letra B, ele está pedindo aqui a dilatação na área da chapa. Então, essa chapa é retangular, tem 40 por 60, e eu tenho que descobrir quanto vai aumentar a superfície dessa chapa a 120 graus. Tá? Então, fazendo isso, vamos para o nosso cálculo do comprimento. O cálculo da área, né? Nós precisamos saber a área inicial. Então, fazendo a letra B ali, letra B, nós queremos saber a dilatação da área. Portanto, é o ΔA. Tem alguns livros que usam a superfície, o S de superfície, tá? Não tem problema não, é só uma questão de nomenclatura. Então, eu quero saber o aumento, o ΔA. 3 fatores, né? Os 3 fatores é a área inicial, o coeficiente superficial e a variação de temperatura, que é o ΔT. Aí vocês lembram lá que nós falamos que o coeficiente linear, ele é de 2 dimensões. Eu tenho aqui a largura e tenho o comprimento. Eu tenho que analisar toda essa área aqui, toda essa superfície. Então, eu não tenho essa área inicial. Então, a área inicial aqui, a área inicial do retângulo, lado multiplicado por lado, ou lado largura vezes o comprimento. Então, a área inicial do retângulo vai ser 60 centímetros vezes 40 centímetros. Bom, 60 vezes 40 dá 2.400. Então, eu tenho aqui a área inicial, né? A área inicial do retângulo. A área inicial do retângulo, 6 vezes 4 é 24. E 2 zeros, 2.400. Centímetro multiplicado por centímetro dá a unidade de dimensão de área, que é centímetro quadrado. Tem que cuidar isso porque nós estamos lidando com a dimensão de superfície. Então, a dimensão de superfície do retângulo é lado vezes lado, que é a área, né? Agora vamos substituir, né? Nós vamos pegar aqui o aumento da área, ΔA, e vamos substituir. A área inicial. Quanto mede a área inicial? A 20 graus, tá? Essa área inicial a 20 graus deu 2.400 centímetros quadrados. Vou deixar a unidade para depois. O coeficiente linear, gente. O coeficiente linear, eu não tenho ele também. Eu vou precisar determinar esse coeficiente linear. Aí vocês estão lembrados lá que é 2 dimensões, né? É 2 vezes coeficiente linear. Se nós pegarmos lá o coeficiente do enunciado que ele deu ali, o coeficiente linear é 25, 10 na menos 6. 25, 10 na menos 6. Se eu multiplicar por 2, isso vai ser 50, 10 na menos 6. A ordem de grandeza não altera, só multiplica esses números na frente. Então, aqui é 2 vezes o linear. Então, aqui vai ficar, vou colocar entre parênteses, 2 vezes 25, 10 na menos 6. Vou colocar entre parênteses de novo. A variação de temperatura, tá? A variação de temperatura, como ficou pouco espaço aqui, eu já vou fazer direto, tá? Como nós fizemos no outro. 120 menos 20. O delta vai variar em 100 graus. Então, vezes 100. Vamos substituir aqui, né? Então, 100 graus. Então, o ΔT vai ser 100 graus. Aí nós vamos multiplicar os números e depois contar a vírgula para saber o tamanho, a ordem de grandeza determina isso, né? Então, o aumento no comprimento vai ser, vou colocar como nós fizemos antes, tá? 2 vezes 5 dá 50. Então, fica 2.400
vezes 50, 10 na menos 6. Desculpe, eu coloquei junto aqui. É 100, né? Vamos apagar esse aqui, vamos colocar o 100 aqui. 50 vezes 100. E o 10 na menos 6 eu vou deixar fora do parênteses para contar a ordem de grandeza através da vírgula. Então, 2.400, a área inicial. Coeficiente superficial. Coeficiente superficial é 2 vezes o linear, que deu 50. A ordem de grandeza eu deixei fora. E a variação de temperatura é 100. Bom, então fazendo isso, nós vamos ter o aumento da área. Fazendo as contas, nós vamos ter o quanto nós vamos ter de aumento dessa área. Então, 2.400 vezes 50 e vezes 100. Isso dá 12 milhões. 12 milhões. Veja, eu multipliquei esse número, é grande. Só que quando eu contar a ordem de grandeza, que é a potência de 10 na menos 6, vai voltar 6 casas. Então, 6 casas, 6 zeros, a vírgula está aqui no final. Se eu contar 6 casas, vai parar no 12. Então, aqui vai ser... O aumento na área vai ser 12 centímetros quadrados. Quantos tinha no início a 20 graus? 2.400. Se eu elevar a temperatura de 20 para 120 graus, vai ter um aumento de 12 centímetros. E se eu quiser saber qual é a dimensão final dessa chapa, a área final, então eu vou pegar a área no início e vou somar com o aumento que houve. Somando aqui, 2.400 mais 12, a área vai ter a 120 graus, vai ser 2.400,12. Ou, não, 2.412. Aqui tem, vou somar aqui. Vou somar, então vai ficar 2.400 mais 12, isso vai dar 2.412 centímetros quadrados. Tá? Somei aqui, então a dimensão ficou essa. Né? Então a dilatação no comprimento deu, dessa chapa, deu 60,15 centímetros a 120 graus, e a dimensão da área deu 2.412 centímetros quadrados, né? De 2.400 mais 12, 2.412. Bom, então isso é o que nós temos aqui do exemplo sobre dilatação, certo? Então a dilatação térmica é a dilatação que corresponde, é o que ocorre na matéria quando corresponde a um aquecimento, né? Dilata a matéria. Fico por aqui e volto até a próxima aula.